Olá, concurseiro. Seja bem-vindo ao canal da Astro Educa. Hoje vamos estudar gerenciamento de projetos para o cargo de analista de gestão, com foco no que a banca costuma cobrar quando fala em PMBOK, ciclo de vida do projeto, processos de gerenciamento e as áreas de integração, escopo, tempo, custo e qualidade. A ideia aqui é você entender a lógica, porque em prova não adianta decorar termo em inglês e travar na hora do enunciado. Primeiro, noções básicas de PMBOK. O PMBOK é um guia de boas práticas em gerenciamento de projetos, ou seja, ele não é uma lei e não é um passo a passo obrigatório para todo projeto. Ele descreve conceitos, processos e ferramentas que ajudam a planejar e controlar projetos. E aqui já cai uma diferença que confunde muita gente. Projeto não é operação. Projeto é um esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado único. Operação é rotina contínua, repetitiva. Então, quando a questão descreve algo com começo, meio e fim, com entrega específica, normalmente é projeto. Quando descreve atendimento contínuo, manutenção diária, rotina administrativa, é operação. O ciclo de vida do projeto é o caminho que o projeto percorre desde o início até o encerramento. Em geral, a gente tem uma fase inicial, onde você define e autoriza o projeto, depois uma fase de planejamento, uma fase de execução com controle e uma fase de encerramento. A nomenclatura pode variar conforme a organização, mas a lógica é a mesma. Primeiro você entende o que precisa ser feito e se vale a pena, depois planeja como fazer, depois executa controlando para não sair do rumo, e por fim encerra formalmente, entregando e registrando lições aprendidas. O PMBOK organiza o trabalho do gerente de projetos em grupos de processos, que são categorias de atividades gerenciais. A banca gosta de testar se você entende que esses grupos não são fases rígidas, e sim conjuntos de processos que podem se repetir e se sobrepor. Você pode estar executando e, ao mesmo tempo, monitorando e controlando. E pode precisar replanejar quando houver mudança de escopo, atraso, risco novo ou restrição orçamentária. Em questão. Isso aparece quando o enunciado diz que o projeto estava em execução, mas foi necessário revisar o cronograma. Isso é normal. Está dentro da lógica de monitoramento e controle. Agora vamos para processos de gerenciamento de forma bem direta. Gerenciar projeto, na prática, significa transformar uma intenção em entregas reais, usando planejamento e controle. Você define objetivos, define entregas, define responsabilidades, estima duração e custos, define padrão de qualidade, executa, acompanha indicadores, trata mudanças e encerra com aceite. E o que a banca mais cobra é quem controla a mudança e como se evita bagunça. Projeto sem controle de mudança vira escopo infinito, prazo estoura e custo explode. Começando pela integração do projeto, essa é a área que costura todas as outras. Integração é garantir que escopo, prazo, custo e qualidade conversem entre si e estejam alinhados. Aqui entram decisões como elaborar e manter o plano de gerenciamento do projeto, conduzir a execução, monitorar e controlar, e principalmente realizar o controle integrado de mudanças. Quando uma área muda, as outras sentem. Se aumentou o escopo, provavelmente aumenta prazo, custo, risco e esforço de qualidade. Se reduzir um prazo, talvez suba custo e risco, ou caia a qualidade se for feito de forma irresponsável. Em prova, integração aparece quando o enunciado fala de pedidos de mudança, comitê, aprovação, avaliação de impacto e atualização do plano. Escopo é outra campeã de questão. Escopo do projeto é o trabalho que precisa ser feito para entregar o resultado. Escopo do produto é o que o produto ou serviço terá como características. A banca pode brincar com isso. E o grande problema de escopo é o chamado scope creep, que é o aumento informal do escopo, quando vão colocando coisas novas sem aprovação e sem ajuste de prazo e custo. Para evitar isso, você precisa definir requisitos, definir entregas, detalhar o escopo e criar uma linha de base, que é o escopo aprovado. Um conceito essencial que a banca gosta é a EAP, Estrutura Analítica do Projeto, também chamada WBS. A EAP é a decomposição hierárquica das entregas do trabalho em partes menores e gerenciáveis. É como você quebra o projeto para conseguir estimar, atribuir responsabilidade e controlar. E atenção,
A EAP não é lista de atividades soltas. Ela organiza entregas e pacotes de trabalho. A validação do escopo, em prova, costuma aparecer como aceite formal das entregas pelo cliente ou patrocinador. Controle do escopo é acompanhar e evitar mudanças não aprovadas. Tempo, o cronograma, é onde muita gente erra porque confunde lista de tarefas com cronograma de verdade. Gerenciar tempo envolve definir atividades, sequenciar, estimar duração, montar o cronograma e controlar. Sequenciar é entender dependências, o que vem antes e o que pode ser paralelo. Um ponto muito cobrado é caminho crítico. O caminho crítico é a sequência de atividades que determina a duração mínima do projeto. Se uma atividade do caminho crítico atrasar e você não tiver folga, o projeto inteiro atrasa. Então, em prova, quando perguntam onde o gerente deve focar para reduzir prazo, normalmente a resposta envolve atuar no caminho crítico, por compressão, paralelismo controlado ou revisão de estimativas, sempre avaliando risco e custo. E controlar cronograma significa comparar o planejado com o realizado, identificar desvios e agir, não é só registrar atraso. Custo é outra parte clássica, e a banca costuma cobrar a lógica básica: estimar custos, definir orçamento e controlar. Estimar custo é prever quanto cada pacote de trabalho vai custar. Definir orçamento é somar, distribuir ao longo do tempo e criar a linha de base de custos, que vira referência para controle. Controlar custos é acompanhar gasto real, comparar com o planejado e tratar variações. Em prova, aparece muito a ideia de que custo e prazo caminham juntos. Se você acelera projeto, muitas vezes aumenta custo, porque coloca mais gente, paga hora extra, contrata serviço externo, aumenta risco de retrabalho. E também aparece a diferença entre custo direto e indireto, e a noção de reserva para contingência, que é uma margem para riscos previstos, e reserva de gerenciamento, que é margem para incertezas mais amplas, dependendo da política da organização. Qualidade fecha o bloco de hoje, e é essencial para não cair em pegadinha. Qualidade em projetos não significa luxo nem perfeição. Qualidade significa conformidade com requisitos e adequação ao uso. Um projeto pode ser simples e ter alta qualidade se atende exatamente o que foi especificado e funciona bem. Gerenciar qualidade envolve planejar como a qualidade será garantida, gerenciar a qualidade durante o trabalho e controlar a qualidade nas entregas. A banca gosta de diferenciar garantia da qualidade e controle da qualidade. Controle é inspeção do produto, checar se a entrega está conforme. Garantia é olhar o processo, prevenir erro, melhorar a forma de trabalhar para não gerar defeito. Em termos simples, controle detecta, garantia previne. E uma ideia muito cobrada é custo da qualidade. Investir em prevenção e avaliação costuma ser mais barato do que pagar falha, retrabalho, devolução e correção depois. Para amarrar tudo e você não se perder em prova, guarda isso. Integração é a coordenação geral e o controle de mudanças. Escopo define o que será entregue e evita aumento informal. Tempo organiza atividades e dependências para entregar no prazo. Custo transforma trabalho em orçamento e controle financeiro. Qualidade garante que a entrega atende requisitos, com prevenção e verificação. E sempre que a questão trouxer um dilema do tipo mudou o escopo mas o prazo e o custo ficaram iguais, você já desconfia, porque isso normalmente exige análise de impacto e decisão formal.